Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no canal e na aula de hoje nós vamos continuar abordando alguns exercícios no princípio fundamental da contagem, tá? Esse assunto é muito vasto, tem muitos exercícios e grande parte deles são resolvidos, né, de uma forma bem, como eu vou dizer, diferente uma das outras, exigindo da gente às vezes bastante engenhosidade e criatividade da nossa parte, entendeu? Então vamos começar por esse aqui. De quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros? Então aqui na nossa ilustração, né, tem 10 membros aqui sentados na ilustração. Eu desenhei esses outros dois aqui, né, para ficarem 12, né? Do jeito que o exercício está falando. Só por ilustração, não tem necessidade de fazer isso. Então, voltando ao nosso esquema das decisões. Então, eu tenho uma decisão, tá? Minha primeira decisão, vou botar aqui. Minha primeira decisão é escolher um presidente. E a minha segunda decisão é escolher um secretário. Né? Então, vou colocar aqui a barrinha da minha primeira decisão vezes a minha segunda decisão. Então, veja, lendo de novo o problema, de quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros. Então, a minha primeira decisão é escolher um presidente. Tá? E de quantas maneiras eu posso tomar a minha primeira decisão? Ou seja, eu posso escolher qualquer um dos 12 para ser o presidente. Tá? Então, pode ser tomado de 12 maneiras a minha primeira decisão. Feito isso, agora eu vou para a minha segunda decisão. Veja bem, eu vou escolher o secretário. Só que um desses aqui, digamos que seja esse aqui, um exemplo. Esse aqui está aqui nessa posição como presidente. Agora, ele não pode ser escolhido para a posição de secretário, porque ele já é o presidente. Então, eu não tenho mais 12 maneiras de tomar a minha segunda decisão. A minha segunda decisão, eu vou ter 11 maneiras de tomar. Ou seja, um ficou como presidente, sobraram 11 opções aqui na minha segunda decisão. Feito isso, agora eu multiplico 12 vezes 11, 132 é a resposta desse problema. Então, pessoal, agora vamos para o exercício número 2. De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Bem, aqui tem a ilustração de 3 pessoas, que podemos dizer que é o pai, a mãe e a filhinha, e nós temos as 5 cadeiras aqui em fila. Tá? Então, veja que nós vamos fazer aquele esquema das decisões, porém agora vai variar um pouco a maneira de pensar, olha só. O primeiro a tomar a decisão, vamos dizer que vai ser o pai. Então, o pai, como ele vai tomar a primeira decisão, então ele vai poder tomar a primeira decisão, que é sentar em uma dessas 5 cadeiras, tá? Então, a primeira decisão dele, ele tem 5 maneiras de tomar. Quais são essas maneiras? Ele pode sentar em qualquer uma dessas 5. Tá? Então, ele tem 5 formas de tomar essa decisão. Escolher uma cadeira para sentar. Digamos que ele escolheu essa aqui. Agora, a mãe
vai tomar a decisão. Então a decisão dela será sentar em uma dessas 4 cadeiras. Então ela pode tomar essa decisão de quantas maneiras? De 4 maneiras, correto? Então a segunda decisão vai ser da mãe e ela pode tomar essa decisão de 4 maneiras. Digamos que ela escolheu essa cadeira aqui, está sentada aqui agora. Sobraram 3 cadeiras. Chegou a vez da filha, da menininha. Agora, a menininha vai tomar a decisão de sentar em uma cadeira. Então, de quantas maneiras ela pode tomar essa decisão de sentar em uma cadeira? Ela tem 3 formas, porque só tem 3 cadeiras, de tomar essa decisão. Então, agora é só fazer a multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Esta é a resposta. Vamos agora para a questão 3. De um baralho comum de 52 cartas, sacam-se sucessivamente, sem reposição, 3 cartas. Quantas são as extrações nas quais a primeira carta é de copas, a segunda é um rei e a terceira não é uma dama? Vejamos bem, esse é um problema um pouco complicado de fazer. Primeiramente, tem pessoas que não jogam cartas, nem nunca jogaram baralho, nem nunca colocaram a mão num jogo de baralho. Isso é comum, porque eu já tive vários alunos que, quando eu coloco exercícios envolvendo baralho em combinatório ou em probabilidade, eles não conseguem resolver ou sequer começar o problema porque nunca viram baralho, não sabem como é, não tem a mínima noção. Então, se você não sabe como é um jogo de baralho, é o seguinte: o baralho ele tem 4 naipes: o ouros, que é esse balãozinho aqui; copas, que é o coração; paus, que é essa folhinha aqui, tipo um trevo; e espadas, que é essa aqui. Também parece uma folha, né? Então, ouro e copas são os naipes vermelhos, paus e espadas são os naipes pretos. E cada naipe tem 13 cartas, né? O Ás, depois vem as cartas com números, que vai do 2 até o 10. Depois tem o J, Q e o K. O J é chamado de valete, o Q é chamado de dama e o K é chamado de rei, né? Então, cada naipe tem 13 cartas. E se você fizer 13 aqui vezes 4, que são 4 naipes, você vai ter um total de 52 cartas. Então está dizendo que de um baralho comum de 52 cartas, sacam-se sucessivamente, sem reposição, 3 cartas. Então é o seguinte, outro problema, às vezes, para resolver o problema, é a questão da língua portuguesa. Que acontece, que tem pessoas alunos que chegam e falam: professor, o que significa sucessivamente? Sucessivamente é quando eu tiro, vou tirar 3 cartas, então eu tiro uma, tiro outra em sequência e depois tiro outra. Então eu tiro 3 cartas em sequência, sucessivamente, ou seja, uma atrás da outra ou uma depois da outra, tá? E essas cartas, o problema está dizendo que é sem reposição, ou seja, eu tiro a primeira carta e não coloco ela de volta no baralho, tá? Então eu tiro a primeira carta, tiro a segunda carta, tiro a terceira carta e não coloco ela de volta no baralho, tá? E quantas são as extrações nas quais a primeira carta é de copas, a segunda é um rei e a terceira não é uma dama? Vamos lá. Quantas são as extrações? Bem, seguinte. Se você vai tirar 3 cartas e você tira a primeira, você tira o 2 de couro.
Aí depois você tira na segunda carta um rei de paus. E na terceira carta você tira um as de copas. Tá? Essa aqui é uma maneira de extração. Quando você tira 3 cartas, você poderia tirar o 2 de ouro, o rei de paus e o A de copas. Tá? Esse é um tipo de extração possível. Vamos ver outro tipo de extração possível. Poderia acontecer o seguinte: eu tirar o as de paus, eu tirar um rei também de paus e eu tirar uma dama de espadas. Tá? Então aqui outra extração, outro tipo de extração. Só que ele está dizendo quantas são as extrações nas quais a primeira carta é de copas, a segunda é um rei e a terceira não é uma dama. Então vamos lá. Se nós fizermos aquele esqueminha das decisões, olha só o que vai acontecer. Primeiro deixa eu apagar aqui. Então ficaria assim. Você pensa, vou fazer daquela maneira que nós já estávamos fazendo os problemas. Eu vou resolver rapidinho, que moleza. Então você pensa, olha, a primeira carta é de copas. Bem, se a primeira decisão é escolher uma carta de copas, então eu tenho 13 cartas de copas. Então eu tenho 13 maneiras de tomar a minha primeira decisão. Beleza. Aí a segunda carta tem que ser um rei. Aí você, bem, então o rei é a letra K. Então eu tenho 4 maneiras de tomar a minha segunda decisão. Aí chega, diz que a terceira carta não é uma dama. Ou seja, aqui não vai poder ser dama. Na terceira decisão aqui não vai poder ser dama. Aí você faz um simples cálculo, né? Bem, você tinha 52 cartas. Menos uma que vai ficar aqui. Menos uma que vai ficar aqui. Sobraram 50. Como não pode ser nenhuma das 4 damas, então você tira as 4 damas, sobram 46 cartas. Aí você vem e coloca aqui e vai fazer esse cálculo: 13 vezes 4 vezes 46. Dá 2.392. E você vai errar a questão. Tá? Então essa resposta aqui está errada. Se fosse numa prova de múltipla escolha, provavelmente na letra A ia estar essa opção, 2.392. Aí você acha, já marca e pensa assim: ei, acertei. Então você errou. Tá? Por quê? Olha só o que acontece aqui. Ó. O que está acontecendo?
Quando você chega aqui e tem 13 opções na primeira decisão, repare bem que aqui poderia, uma das extrações possíveis pode ser o rei de copas, né? Porque aqui tem que ser uma carta de copas, pode ser o rei de copas. Como o problema está dizendo que a segunda carta tem que ser um rei, então eu já não posso mais escolher o rei de copas. Então aqui na segunda decisão eu vou ter o rei de ouro, o rei de paus e o rei de espada. Então aqui eu só vou ter 3 opções, tá? 3 formas de tomar a minha decisão. E aqui ficaria de novo 46, porque aqui ficaria 50 menos 2, né? Uma carta aqui e uma dessas ia ficar aqui. 50 menos 1 menos 1. Só que tem problema. Aqui eu teria o número 3. E aqui ficaria desse jeito. Porém, outro problema que ia acontecer. Veja bem agora. Imagina que aqui você está com a dama de copas. Eu desenhei errado. Vou apagar. Pois é. Coração. A dama de copas. Aqui você vai voltar a ter as 4 opções. Vai poder ter os 4 reis de novo. Mas só que aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter 47 opções. Por quê? Porque aqui, como a dama de copas já está aqui na primeira, aqui eu posso colocar os 4 reis. Posso botar os 4 reis. Então vou ficar com uma carta aqui de copas e uma carta aqui que é o rei. Então 52 menos 2 vai dar 50. Só que agora a carta que está em primeiro aqui é a dama. Então agora aqui eu tenho 47 opções. Entendeu? Então não vai rolar resolver desse jeito essa questão. Então toda vez que isso acontecer em combinatória, acontece muitas vezes isso. Os problemas começam a ficar mais sofisticados e acontece isso muitas vezes. Como que nós vamos resolver esse problema? Então vou mostrar para vocês agora como se resolve isso. Nós vamos ter que resolver esse problema por partes, tá? Então, o primeiro problema, né, a primeira dificuldade como dizer, o primeiro empecilho acontece por quê? Porque o rei está causando esse problema. É que nós vimos, se o rei ficar em primeiro lugar, na minha primeira decisão, a minha segunda carta, ela já não vou mais ter com as 4 opções de rei, eu vou ter 3, como nós vimos. Então, como o rei está causando esse problema, então na minha primeira etapa para resolver o problema, eu vou colocar aqui com o
rei de copas na primeira opção. Então como é que vai ficar? Assim, ó. Então eu estou considerando que a minha primeira carta aqui é o rei de copas. Como a minha primeira carta tem que ser de copas, então eu vou considerar aqui o rei de copas. Então eu só vou ter uma opção, tá? Aqui. Eu vou ver quantas extrações eu tenho possíveis com o rei de copas de primeiro. Então, rei de copas. Agora, a minha segunda decisão diz o seguinte, que a minha segunda carta, ela tem que ser um rei. De quantas formas eu posso tomar essa decisão? Ou seja, aqui só pode ser o rei de ouro, o rei de paus ou o rei de espadas. Então eu tenho três maneiras de tomar a minha segunda decisão. Feito isso, né, agora eu vou para a minha terceira decisão. A minha terceira decisão diz que a última carta, a minha terceira carta, não pode ser uma dama. Então, tirando as 4 damas do baralho, então o baralho tem 52 cartas, menos uma, que é o rei, que está ali de primeira, e menos uma, que é um dos reis que vai ficar aqui, onde está esse número 3. Sobraram 50 cartas. Só que não posso, dessas 50 cartas aqui, eu tenho as 4 damas. Elas não podem ficar na terceira opção. Então 50 menos 4 dá 46. Então aqui boto o número 46. Então resposta aqui, ó. 6 vezes 3, 18. Vai 1 em cima no 4. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Então aqui vai ficar 138. Então, com o rei de copas na primeira decisão, tá? Aqui eu vou ter 138 extrações possíveis. Agora nós vamos para a segunda etapa. Na minha segunda etapa, o outro problema que eu estava tendo é quando a dama de copas ela estava em primeiro lugar. Ela estava em primeiro lugar. Quando ela está na primeira extração, porque a primeira extração tem que ser uma carta de copas, e ela poderia vir de primeira, isso prejudicaria meu cálculo no final. Então eu vou colocar aqui, considerando a dama de copas na primeira. Vamos botar assim. Então aqui, né? Então agora, sabemos que na nossa primeira decisão tem que ser uma carta de copas. E esta carta de copas, eu fixei ela e ela vai ser a dama de copas. Então, a minha primeira decisão só posso tomar de uma maneira, porque tem que ser a dama de copas. Eu tenho que resolver esse problema. Agora, a minha segunda decisão diz que eu tenho que escolher um rei. E de quantas maneiras eu posso escolher um rei? 4. Eu volto a poder ter os 4 reis aqui. O de ouro, o de copas, o de paus e o de espada. Então eu tenho 4 formas de tomar minha segunda decisão. Agora a minha terceira decisão é escolher a última carta, né? Qual vai ser a extração, quantas formas ela pode ser possível. E essa carta não pode ser uma dama. Então vamos lá. Eu tinha 52 cartas no baralho.
menos uma, que é a dama que está aqui, e menos um rei que vai ficar ali, não importa qual seja. Sobraram 50 cartas. Agora o que acontece? Como a dama de copas já está na primeira posição, ela não configura mais aqui na terceira opção aquele número 4 que nós estávamos tirando sempre as 4 damas. Agora não, só vou tirar 3. Por quê? Porque a dama de copas já está ali na primeira posição. Então aqui eu vou ter 47. Então fazendo esse cálculo, 7 vezes 4, 28, vai 2 aqui em cima do 4. 4 vezes 4, 16 com 2, 18. Então eu tenho 188 extrações possíveis com a dama de copas figurando na primeira carta. Agora eu vou para a terceira e última etapa. Na terceira etapa, o que acontece? Como na primeira extração tem que ser uma carta de copas, tá? Então eu vou colocar aqui, podendo ser qualquer outra deixa eu apagar aqui. Podendo ser qualquer outra carta de copas que não for a dama nem o rei. Então, continuando aqui. Então, agora, na minha primeira decisão, tá? Que diz que a minha primeira carta tem que ser de copas, eu não posso mais escolher o rei de copas nem a dama de copas. Por quê? Porque eu já esgotei todas as possibilidades do rei de copas e da dama de copas na primeira posição. Então são 13 cartas que eu tenho no naipe. 13 menos 2 dá 11. Então eu tenho 11 maneiras de tomar a minha primeira decisão. Ou seja, aqui na minha primeira decisão, né, ou seja, ou na minha primeira extração, melhor dizendo, pode vir qualquer carta de copas que não seja o rei e a dama aqui para fazer meu cálculo. Agora, aqui, na minha segunda posição, posso continuar tendo os 4 reis. Tá? Agora vamos para a terceira posição. Na terceira posição vai acontecer a mesma coisa. Ó. Eu tenho 52 cartas, menos uma de copas que vai ficar na primeira posição, menos um dos 4 reis que podem ficar ali na segunda posição, e dá 50. Como a última carta não pode ser uma dama e eu tenho 4 damas, 50 menos 4, 46. Então agora vamos fazer esse cálculo aí. 11 vezes 4 vezes 46. Dá 2024. Bom, feito isso, agora vamos voltar aqui nossas anotações.
Então eu tenho 138 extrações com o rei de copas na primeira posição, 188 extrações com a dama de copas na primeira posição e 2024 extrações com qualquer outra carta de copas na primeira posição. Então eu vou somar, tá? 138 mais 188, vamos mostrar aqui, 138 mais 188 mais 2024. A resposta vai dar 2.350, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Essa não é uma questão fácil, tem muitos problemas de combinatória, né? E tratando desse tema de princípio fundamental da contagem, que vai acontecer isso, que você vai ter que dividir o problema em alguns casos e depois ir somando os valores de cada caso que você dividiu o problema até chegar à resposta final. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.